Oi, gente! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o método que eu utilizei para passar na prova da residência e que depois também me ajudou a passar em outros concursos públicos que eu fiz. Então são algumas dicas aí que eu vou dar, né, e que eu acho que podem te ajudar também se você está interessado em passar na residência ou em algum outro concurso público na área da psicologia. Vamos lá? Primeira coisa, gente, é que tanto a residência como qualquer outro concurso público, eles são divulgados a partir de um edital. Então, realmente é um documento aí que tem todas as características da vaga, as características da remuneração e tem também as características do próprio processo seletivo. Então, tem a data, a hora, que é um ponto importante que você vai ter que estar atento, especialmente na questão da residência, que às vezes as pessoas estão querendo aí prestar em vários lugares diferentes e às vezes coincide de ser na mesma data, no mesmo final de semana, e aí você não vai poder prestar todas essas provas, né? Então esse é um ponto importante para você olhar. Outro ponto importante para você olhar é como que vai ser esse processo, né? Vai ser só uma prova escrita, né, de assinalar, ou ela vai ter também uma análise de currículo, por exemplo? Será que vai ter que escrever também algum tipo de memorial? Será que vai ter também entrevista? Entende? Esses pontos também são importantes para você saber o que você vai precisar fazer aí para se preparar. Um outro ponto que tem ali também, que é bem importante, é a parte do conteúdo programático. Então tem os temas que vão cair na prova, né? E tem também em alguns editais as referências. Então tem algumas vezes vai ter até o tipo do livro, o artigo, exatamente o que você vai ter que ler e que vai fundamentar ali a prova. Um outro ponto também é a questão do prazo e da taxa de inscrição. Então, para você prestar qualquer concurso público, sempre você vai ter que pagar alguma taxa, tá? Tem, às vezes, no edital também alguns critérios para isenção, por exemplo, se você é doador de sangue, em alguns casos você consegue isenção, ou enfim, aí tem ali alguns critérios que eu não vou saber descrever todos aqui para vocês, justamente porque varia de um concurso para o outro. Tá, eu já entendi que tem que ler o edital, mas onde é que eu encontro esse edital? Gente, você vai ter que ficar atento, né? Tem alguns sites, eu vou deixar 2 aqui na descrição do vídeo, que listam aí todos os concursos em aberto. Tem um específico que fala das vagas de residência e eu vou deixar um outro que fala dos concursos em psicologia em geral, tá? Então, de repente, você tem que ficar sempre ali de olho para ver o que tá abrindo, enfim, ver se te interessa. Segundo ponto que eu queria falar para vocês, assim que vocês decidirem que prova, que concurso que vocês vão fazer, vejam se tem alguém próximo a vocês que também está interessado nesse concurso. Por que eu digo isso, gente? Porque se tiver outras pessoas próximas a você também interessadas, vocês podem se juntar e formar um grupo. Eu, pessoalmente, acho que um grupo é muito potente para o estudo. Falo isso pela minha experiência, né? Na época da residência, quando eu estava terminando a faculdade ainda, nem tinha terminado, eu já sabia que eu ia prestar a residência, eu já tinha depositado ali todas as minhas fichas, eu tinha certeza que era o que eu queria fazer depois de me formar. E tinham outras pessoas ali da minha turma que também tinham esse interesse, né? Então a gente se reuniu e formou um grupo para estudar. Nós éramos em 5 na época. E aí eu percebi, né, o quanto que foi potente o estudo, tanto que as 2 vagas que tinham nesse hospital que eu prestei, que foi onde eu fiz a residência, as 2 pessoas que passaram para começar eram do grupo, então tu vê só, né? Realmente acho que é um método que funciona, por isso que eu vou compartilhar ele aqui com vocês. As pessoas têm uma certa resistência a pensar no grupo como pensar que seria uma competição, né? Mas eu pessoalmente vejo como um espaço de colaboração. E eu sei o quanto que é potente quando a gente realmente para estudar e ajuda outras pessoas, né? E nesse falar sobre o tema com outra pessoa e não ficar só estudando dentro da sua cabeça, as dúvidas aparecem, você aprende com o outro, porque aquele conteúdo chega no outro com base em outras experiências, então vocês conseguem trocar isso, né? E isso é muito legal. A gente só cresce, só aprende quando a gente se encontra com alguma coisa nova. Então, quando você está estudando, você está tendo acesso a um conteúdo novo, então ali você cresce, ali você aprende. Mas quando para além do conteúdo você se encontra com outras pessoas, esse crescimento, na minha opinião, ele é exponencial. Quando você montar um grupo, vocês já pensem, né, com que frequência vocês vão se encontrar e aí certinho definam o método, né? Eu vou seguir agora com as próximas etapas que eu acho que você pode fazer se tiver em grupo ou se tiver sozinho, segue essas etapas sozinho mesmo, tá valendo também. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer realmente é montar um cronograma, tá? Então vocês vão ter que olhar lá no edital quais são os conteúdos programáticos
e ver o tempo que vocês têm para estudar e aí poder fazer uma distribuição daqueles conteúdos no tempo que você tiver. Na época que eu estava estudando para residência, a gente começou a estudar 6 meses antes da prova, né? Então isso foi bom porque realmente a gente conseguiu organizar o nosso cronograma para englobar todos os temas e para a gente realmente ter tempo de explorar eles. Você talvez não vá ter esse tempo todo, né? Mas tente distribuir aí dentro do cronograma uma forma que você consiga abarcar todos os temas que precisam ser estudados. Se realmente não for dar para estudar tudo, for assim, impossível, você vai ter que fazer algumas escolhas, né? Então fica atento àqueles temas que você tem mais facilidade, os que você tem mais dificuldade, e aí confere lá com o edital quais são os tipos de questão que são eliminatórias, né? Porque, por exemplo, que nem vestibular, né? Se você zera na redação ou zera em uma matéria, não importa se você tirou 10 em todas as outras, você é desclassificado, né? Então, nas provas de concurso também geralmente tem isso, né? Então, você não pode zerar, por exemplo, nas provas de residência, é muito comum ter uma parte que é geral, que geralmente é sobre SUS, e uma outra parte que é específica, que é da sua profissão, no caso da psicologia. Nos concursos públicos, às vezes você vai ter que estudar outras áreas também, por exemplo, português, lógica. Se é um concurso de prefeitura municipal, geralmente tem alguns dados do próprio município que você vai precisar saber. E aí você tem que ver se aquelas áreas da prova são realmente eliminatórias ou não. Porque você não pode deixar de estudar, por exemplo, né, escolher estudar só uma área e não estudar uma que seja eliminatória, que você corra o risco de zerar e aí nem passar na prova, entende? A partir desse cronograma é hora de ler, de estudar, e a minha dica é faça resumos, né? A grande questão do grupo, e eu acho que ele é muito potente, porque como geralmente os conteúdos são muitos, né? Quando a gente está em grupo, o que a gente fazia era assim, cada semana uma pessoa ficava responsável por levar para o grupo um resumo pronto, né? Sobre aquele tema que seria discutido no grupo. Então vamos pensar, nós éramos em 5, então para cada 5 temas estudados eu tinha que fazer um dos resumos e eu acabava recebendo os outros 4 prontos. Né? Então a gente criou ali algumas regras para o resumo, na época tinha que ser uma folha A4, frente e verso. Então quando tinha muito conteúdo, às vezes o que a gente fazia era assim, afasta a margem, né? Diminui um pouquinho a letra, o espaçamento, mas tinha que caber numa folha frente e verso. Então a gente acabava saindo aí com vários resumos que não só a gente tinha feito, né? Então isso é um aproveitamento também do tempo, né, que o grupo proporciona. Mas se você estiver sozinho, vai fazendo também os seus resumos. Os resumos são importantes também, porque lá nos dias que antecedem a prova você pode revisar, por exemplo, e também eles podem te ajudar para futuros concursos, que foi realmente, eu acho que foi um grande diferencial para mim passar depois que acabou a residência, né, nos outros concursos que eu fiz. Porque aquele material ficou comigo, né? Então, quando tinham outros concursos, especialmente se a gente está pensando na psicologia, tem alguns temas que caem em todos os concursos, né? Por exemplo, psicopatologia, geralmente avaliação psicológica, enfim, entrevista. Tem alguns temas que aí você já vai ter estudado uma vez e você vai ter um resumo ali para se basear. Então, vai ficando mais fácil depois. A quinta dica que eu dou para vocês, gente, é façam provas, tá? Eu prestei a prova da residência foi em 2011. Na época já dava para achar um monte de coisa na internet, provas antigas. Então eu só imagino agora, deve ter infinitas, né, provas aí para você realmente poder encontrar e fazer, né? Isso o grupo também é muito bom, porque para cada semana uma pessoa ficava responsável pelo resumo e por levar questões de prova. Porque claro que dá trabalho fazer essas pesquisas, né? Então se tem mais gente pesquisando junto, isso também acaba sendo muito potente, acaba ajudando bastante. E essa é outra parte interessante do grupo, né? Porque daí eu fui lá, vou responder a questão e eu não sei, eu não entendi. E tem outra pessoa ali que me explica, porque às vezes só comparando o gabarito, às vezes a gente não, aquela questão continua não fazendo muito sentido, né? Então poder discutir essas questões com outras pessoas é super interessante. Eu lembro que eu ficava marcando as questões, escrevendo. E ali também as questões te ajudam a ver o que você achou que tinha entendido, mas não tinha entendido, a perceber os temas que você vai precisar estudar mais, aqueles que você já está com mais facilidade. Então as provas vão sendo um bom termômetro. E aí você pode prestar atenção também que as provas são feitas por bancas, né, que a gente fala, são as bancas que fazem as provas dos concursos. Então geralmente as bancas vão tendo um modelo meio parecido, né, ou vão tendo um banco de questões que vão se complementando. Então você também
perceber e tentar fazer provas que sejam da mesma banca que está fazendo a prova do concurso que você vai fazer, também é um ponto que ajuda. O sexto ponto que eu quero falar para vocês é assim, mantenham o cronograma, mantenham a rotina de estudos. Quanto mais você estiver fazendo, quanto mais você estiver em movimento, mais fácil vai ficar continuar em movimento, né? Então, realmente mantenha a sua rotina. E aí, nesse ponto, tem 3 dicas, tá? Uma delas é inclua dentro da sua rotina, além da atividade de estudo, algum tipo de atividade que ajude a renovar a sua energia, tá? Porque a gente sabe também, né, enquanto psicólogos, o quanto que o estresse, né, o nível de tensão, eles também dificultam a nossa concentração, dificultam o nosso foco, dificultam o processo de aprendizagem. Então, você não pode também querer estudar 24 horas por dia, porque não vai dar. Então, tente manter aí, né, um tempo para o sono, um tempo para o descanso. A segunda dica nesse ponto, gente, é façam combinados com as pessoas que você convive. Com seu marido, com seus filhos, com a sua família, enfim, com seus amigos. Por quê? Porque isso ajuda a diminuir as cobranças, né? Porque durante o período de estudo, aquilo vai ser uma prioridade para você, né? Então, o tempo que você vai poder passar com eles vai ser um pouco reduzido, né? Claro que você vai precisar, como eu falei antes, manter algumas atividades que renovem a sua energia, mas você vai precisar destinar um tempo para o estudo, você vai precisar colocar o estudo dentro da sua rotina. Então, se isso não está bem combinado com as pessoas que você convive, isso pode acabar gerando algum tipo de discussão, algum tipo de cobrança. Então, deixe eles saberem o quanto que aquilo é importante para você. E o terceiro ponto, para poder fazer isso, né, a gente estabeleça realmente prioridades. Né? Eu lembro quando eu estava na residência, já tinha passado para residência e abri o concurso para o hospital, que eu era residente, hoje em dia eu sou servidora lá. Realmente passei nesse concurso que eu fiz durante a residência, então às vezes a gente também pensa, nossa, residente, estava trabalhando 60 horas por semana, como é que vai estudar para um concurso? Gente, tudo que eu tinha estudado para residência me ajudou e eu realmente mantive uma rotina e estabeleci prioridades para me ajudar também a passar nesse outro concurso, que exigia, né, conhecimentos diferentes. E eu lembro que o edital saiu na época que eu já tinha programado um dos meus estágios externos que eu fui fazer lá em São Paulo. E eu pensei, meu Deus, vou cancelar o estágio, né? Porque como é que eu vou viajar nessa hora? Mas aí na hora eu pensei, não, eu quero muito conhecer essa outra UTI, eu quero muito conhecer essa outra realidade, mas eu vou precisar estudar. Aí o que eu fazia, gente, era assim, a hora do intervalo, a hora do almoço lá dos residentes, o pessoal ficava conversando, né? Eu acabei não fazendo relações de amizade, né, durante esse estágio, porque todo esse tempo que eu tinha livre, gente, eu ia lá para a biblioteca e estudava, entende? À noite eu estudava mais. Então, bom, eu não conseguia aproveitar tudo daquela experiência, né? Não conseguia ficar saindo com o pessoal, conhecendo, mas eu estava focada em estudar. Mas eu não deixei de fazer também, né, o que era importante ali, né? Que era fazer o estágio, que era aproveitar aquela realidade. Então, o interessante da gente estabelecer as prioridades é que isso ajuda a manter o foco no que está fazendo. Então, quando eu estava estudando, e quando eu estava lá na residência, nesse estágio, tentando aprender essa outra realidade, eu estava lá aprendendo essa outra realidade, porque eu sabia que depois eu estudaria, entende? E não adianta, gente, para estabelecer prioridades a gente tem que fazer renúncias, né? Então, não dá pra gente ter tudo. A gente tem que ver realmente o que é importante e seguir, né? Manter rotina, manter cronograma. O sétimo ponto que eu queria trazer para vocês, que o importante, né? O ponto principal sempre vai ser estudar. Isso sempre vai ser o que vai mais te ajudar a passar numa prova. Mas eu, sinceramente, não acho que seja o único ponto, né? Eu sempre pensei também em outras coisas, porque não dá para manter o foco, a concentração o tempo inteiro, né? Eu fazia o meu melhor, eu dava o meu melhor, mas ainda assim tinha horas que eu tava cansada, tinha horas que eu tava desatenta. Só que aí nessas horas, gente, em vez de eu, sei lá, desconectar completamente, desistir, encher o saco, desanimar, eu acabava tentando me distrair com coisas que também faziam sentido pro estudo. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma coisa que a minha mãe na época que eu tava estudando pra residência, eu morava com meus pais ainda, e a minha mãe falava uma coisa que na hora eu não entendia muito bem, mas segui, né? E hoje em dia eu consigo dar um sentido pra isso. Que é o quê? Ela falava, gente, pra eu escrever num caderninho. Era assim, aí colocar o meu nome completo, Maria Emília Pereira Nunes. Estou muito feliz porque passei na prova da residência. Entende? Eu tinha que falar que eu, né, registrar o meu nome e falar como se eu já tivesse conquistado aquilo que eu tava querendo. Então, quando eu tava assim, meio desatenta, meio desfocada, eu pegava o caderno e começava. Eu, Maria Emília, tô muito feliz porque passei na prova da residência. Eu, Maria Emília, tô muito feliz porque consegui passar na prova.
Entende? Eu ia repetindo isso. E hoje em dia eu reparo e penso o quanto que isso é um exercício aí de mentalização, de visualização e o quanto que isso me ajudava a me concentrar no meu objetivo. Porque na hora da distração é isso, né? Outras coisas vão parecendo mais importantes. Quando eu fazia esse exercício de mentalizar, de escrever, de registrar, eu realmente me conectava com aquilo que eu queria. Eu queria estar feliz daquele jeito que eu estava estudando. Então, dali um pouco, quando eu voltava a estudar, eu estava mais energizada e mais concentrada. Entendem? Então, foi uma coisa que eu fiz para os concursos que eu realmente queria passar, que foi o da residência, depois eu fiz para o HU, que é onde eu trabalho hoje. E eu fiz também isso na época da prefeitura aqui de Florianópolis e passei também, né? Então, eu acho que realmente juntando tudo isso, né, do estudo, mas também um pouco dessa mentalização, dessa concentração, dessa energização, assim, né, em relação ao que eu tava querendo fazer, também me ajudou. Uma outra coisa, gente, que parece bobagem, mas, enfim, eu fiz e tô aqui pra compartilhar as dicas com vocês, então vou compartilhar, né. Nessas horas que eu tava muito distraída, teve um dia que eu resolvi pesquisar sobre cores pra pensar a roupa que eu ia usar na prova. Olha só, pra tu ver como a cabeça vai longe, né. Mas enfim, aí ali fiquei pesquisando, vendo um monte de site, enfim, e defini ali, né, as cores que eu ia usar pra prova. Eu lembro até hoje, gente, eu tinha descoberto ali dentro das minhas pesquisas que o verde era uma cor que ajudava na memória, na concentração. Então, eu peguei todas essas provas, dessas provas importantes que eu fiz, eu levei alguma peça de roupa verde. Não sei, gente, se foi mera coincidência, eu realmente acho que eu estudei demais e que o ponto principal foi o estudo, mas isso também me ajudou, né? Eu usei vermelho nas unhas como uma coisa de sucesso, usei dourado, enfim, e o branco pra tentar relaxar, tentar trazer um pouco de paz também, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Cuida, porque algumas horas vai dar vontade de se distrair, mas tenta se distrair de uma forma que te ajude a manter o foco, né? O foco no estudo, o foco no seu sonho, o foco no seu objetivo. O 8º ponto que eu queria falar pra vocês, gente, quando vocês forem montar lá o cronograma, não esqueçam de reservar ali alguns dias, 1, 2, 3 dias pelo menos antes da prova, para não ter que adquirir, né, assimilar conteúdo novo, para realmente ser um período que você possa fixar o conteúdo que você já estudou. Né, hora de olhar os resumos, hora de reolhar aquelas questões de prova que você errou, ver se você dessa vez acerta, entende? É hora de fixação, não é hora de ficar buscando mais conhecimento, porque a gente já vai entrando num nível de saturação e realmente vai precisar fixar tudo que já estudou. Nesses dias que antecedem a prova é importante também dar uma revisadinha no edital, especialmente nos pontos que falam, por exemplo, o tipo de caneta que você tem que levar. Muitas vezes a gente não pode levar, tipo, canetas tipo essa, assim, sabe? Bonita e tal, tá lá escrito seu nome, você ganhou na sua formatura, ou enfim. Esse tipo de caneta geralmente não pode. Você tem que levar aquelas canetas que, tipo Bic mesmo, sabe? Que é transparente. A mesma coisa com garrafa de água, né? Se você tem uma garrafa bonitinha lá que você quer levar pra te dar sorte, muitas vezes não pode. Inclusive tem que tirar o rótulo da garrafa d'água. Então tem algumas coisinhas assim, às vezes a comida também tem que ir em sacos plásticos transparentes. Então é importante você olhar, também dar uma revisadinha nesses pontos. E é isso, né? Reserva a última noite para tentar dormir antes da prova. Claro que geralmente o nível de ansiedade nessa hora já tá mais elevado, mas tenta fazer ali uma meditação, uma respiração que te ajude a dormir e tá descansada aí pro dia da prova. E aí agora, gente, eu queria passar 2 dicas também que me ajudam no fazer a prova. Não só nessa preparação, mas na prova em si. Vamos lá. Um primeiro ponto que eu queria dizer, gente, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, leiam as questões com atenção e as alternativas com atenção, tá? É bem comum ter aqueles correta, incorreta, entende? Às vezes falso, verdadeiro, então às vezes na hora de ler a gente confunde um pouco. Às vezes nas próprias alternativas, uma já exclui a outra, então isso também vai eliminando algumas das alternativas. Se você ler com atenção, interpretar com atenção, às vezes algumas coisas você já vai entendendo ali. E uma outra sugestão é na hora que estiver fazendo, ali lendo a questão pela primeira vez, já assinala aquela que te parece mais correta. Assim como já rejeita, já risca aquelas que te parecem incorretas, né? Por quê? Porque às vezes você não vai ter certeza naquela hora, mas a sua primeira impressão, geralmente ela já está conectada com alguma intuição, com alguma coisa que você viu e às vezes você ainda não sabe aonde, né? Não tem muita clareza, mas alguma coisa já te mostrou aquela resposta.
Então, se for para trocar depois, gente, só troca se realmente você tiver certeza que aquilo tá errado. Porque senão eu sugiro que você confie na sua primeira intuição aí. Tenta também não perder muito tempo numa questão. Às vezes, eu não sei, aí você fica tentando buscar, tenta buscar na memória e não consegue. Não perde muito tempo nessa questão. Segue adiante, né? Marca ali a que você acha mais ou menos, mas segue. Porque se você perder muito tempo numa questão, primeiro que a sua confiança já vai ficando abalada, né? Isso já não é bom para a hora da prova. Mas depois também, na verdade, você acaba perdendo muito tempo numa questão e às vezes depois vão ter questões fáceis, questões que você sabia e que aí depois você já tá estressado ou você já não tem mais tempo, já não lê com atenção. Então faça essa primeira visualização da prova, essa primeira tentativa de responder as questões sem perder muito tempo em nenhuma, para você realmente conseguir ter um olhar da prova como um todo. Se precisar, dá uma pausa, toma uma água, vai ao banheiro e depois revisa, né? Na hora de revisar, de olhar lá mesmo, de passar para o gabarito, também passa com bastante atenção, tá? Tenta não se perder demais no tempo da questão, porque às vezes você até foi fazendo, mas aí perdeu muito tempo, deixou pouco tempo para passar para o gabarito e aí na hora você tá toda estressada com pressa e aí você acaba assinalando errado no gabarito, ou seja, você até acertou a questão, mas pela distração no final, pela pressa no final você errou no gabarito, entende? Isso é muito frustrante, então faça com cuidado. Mas depois da prova, encontre um jeito de relaxar, né? Entrega, confia que se você seguiu todos esses passos, gente, você deu o seu melhor, né? Isso que importa. Eu acho que o concurso, na verdade, né, claro que tem uma competição, tem um monte de gente fazendo, mas eu gosto de encarar como uma competição comigo mesma, né? Eu vou dar o meu melhor, eu vou sair dessa prova sabendo que eu fiz o meu melhor. E isso realmente me ajuda, né? Me ajudou bastante. Então espero que te ajude, sabe? Não se tortura, não se culpa. Às vezes a gente vai aprender muito também com as provas reais, as provas que a gente faz, né? E esse aprendizado com certeza nos ajuda nos concursos seguintes, né? Nas provas seguintes. Então realmente aproveita aí como uma oportunidade de aprendizado e segue em frente, né? Acho que era isso, né? São esses os pontos que me ajudaram a passar nesses concursos e que eu espero aí que possam te ajudar também. Desejo toda a sorte do mundo, mas desejo mais que sorte, gente, eu desejo que vocês realmente deem o melhor de vocês. Nessa hora que a gente vai colhendo aí, a partir disso que a gente vai colhendo bons resultados, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, né? Segue, que eu vou estar sempre falando aí sobre a prática da psicologia. Deixa seu comentário, deixa o like aí no vídeo e fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!